Hoje quero lhe fazer um convite simples e profundo. Busque ouvir a voz de Deus antes de qualquer outra voz. Antes das opiniões, antes das notícias, antes mesmo da sua própria ansiedade falar mais alto. Permita que a primeira palavra do dia venha dele. A inspiração para esta reflexão vem do Salmo 29, um dos mais belos retratos da majestade da voz divina. Do versículo 1 ao 12, encontramos palavras que elevam o espírito. Honrai ao Senhor, vós anjos celestiais. Honrai ao Senhor pela sua glória e força. Honrai ao Senhor pela glória do seu nome. Adorai o Senhor no esplendor da sua santidade. A voz do Senhor ecoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro e o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e desnuda as florestas. E no seu templo todos proclamam: glória. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor reina para sempre como rei. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Observe como a Escritura descreve essa voz, poderosa, majestosa, que ecoa e impacta tudo ao seu redor. Uma voz que não apenas se ouve, mas que transforma. Na vida, estamos cercados de vozes. Há a voz de um soldado que volta para casa, trazendo alegria imensa à sua família. Há a voz de um médico que, antes mesmo de dizer o diagnóstico, já transmite no tom se as notícias são boas ou ruins. Há a voz do nosso cantor favorito, que ao interpretar uma música nos leva de volta a um momento, a um lugar, talvez até a uma pessoa. As vozes carregam memórias, sensações, até mudanças de direção. A minha própria maneira de falar com você agora, o tom, a intensidade, as pausas, pode despertar reações diferentes em cada ouvinte. Se eu abaixasse a voz, falando suavemente, dizendo: pare de tolerar aquilo que o afasta da luz. Pare de aceitar o que rouba a sua paz. Alguns sentirão esse chamado mais intensamente. Outros, talvez, precisem ouvir essa mesma mensagem com firmeza, com autoridade, para que desperte algo profundo dentro de si. O ponto é, vozes têm poder. Elas moldam sentimentos, influenciam decisões e nos ajudam, ou não, a perceber a verdade. Quando eu era mais jovem na fé, eu admirava a voz de pregadores que carregavam paixão e vida em suas palavras. Era impossível ouvi-los sem sentir um fogo interno, um desejo urgente de buscar mais a presença de Deus. Com o tempo, percebi que nem toda voz suave é de paz verdadeira, e nem toda voz forte é de correção genuína. Hoje, no mundo, surgem muitas vozes, inclusive dentro de espaços religiosos. Algumas acalmam, mas não transformam. São vozes que afagam o ego, mas não confrontam a alma. Algumas dizem: está tudo bem, Deus sempre perdoa, mesmo quando a pessoa está consciente de que vive em erro deliberado. É uma fala que retira a urgência da mudança, que apaga a necessidade de arrependimento. Eu, no entanto, anseio por vozes que me desafiem, que me façam refletir sobre a forma como vivo, que me incomodem, se necessário, para que eu abandone aquilo que me afasta da plenitude. Não se trata de buscar repreensão o tempo todo, mas de valorizar palavras que chamam para o caminho da vida. É reconfortante receber encorajamento, mas é vital ouvir a verdade que liberta. Por isso, antes de continuarmos, se esta mensagem já está tocando o seu coração, inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões que fortalecem a sua caminhada espiritual. É vital escutar sobre arrependimento, sobre transformação interior, sobre a eternidade, sobre o propósito maior que transcende os dias. E aqui está a pergunta que lhe deixo.
As vozes que você ouve no dia a dia, de onde vêm? Qual espírito as inspira? Elas o aproximam da paz verdadeira ou apenas o distraem? O mundo é um campo repleto de sons e nem todos levam ao mesmo destino. É preciso guardar os ouvidos e também o coração. Busque a voz de Deus. Ela é única. É clara como um rio cristalino. É afiada como uma espada de 2 gumes, capaz de cortar o engano e expor a verdade. Sua voz dissipa a sombra do medo, desarma mentiras e traz vida nova. Na Bíblia, quantas vezes os profetas ou escritores inspirados iniciaram uma mensagem dizendo: "Assim diz o Senhor". Era o selo da autenticidade espiritual. E eu creio firmemente, Ele ainda fala hoje. Ele fala de muitas formas, pelo Espírito Santo, pela palavra, por meio de impressões profundas no nosso ser. Às vezes, abrimos as Escrituras e um versículo salta aos olhos, como se fosse escrito apenas para nós naquele momento. Mas a comunicação divina não se limita a um único método. Em Jó, capítulo 38, versículo 1, o Senhor respondeu a Jó no meio de um redemoinho. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 18, ele se revelou a Moisés com majestade. O monte Sinai estava coberto de fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Já em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, com Elias, ele se apresentou de forma diferente. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio uma voz suave e tranquila. Aqui aprendemos que nem sempre Deus fala no estrondo. Muitas vezes é na quietude que sua presença se revela com mais profundidade. Outra maneira como ele fala é colocando impressões no nosso espírito. Em Atos, capítulo 17, versículo 16, está escrito: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria. E em Atos, capítulo 18, versículo 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à pregação da palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Nesses exemplos, Paulo foi movido, compelido interiormente, levado à ação. Isso é a voz divina agindo no mais íntimo do ser. Romanos, capítulo 8, versículo 16, nos lembra: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tudo isso é para mostrar que Ele não está limitado. E é por isso que eu acredito que, nos dias de hoje, o meio mais seguro e claro pelo qual Deus fala é Sua palavra. Quanto mais nos familiarizamos com ela, mais reconhecemos Sua voz em meio ao ruído do mundo. E o Espírito Santo é essencial para que possamos discernir. Se esta reflexão está trazendo clareza para você, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam fortalecidas pela voz que conduz à vida. Por isso, minha oração é que a partir de agora você passe a buscar ouvir a voz do Senhor com mais clareza. Feche por um momento a porta do pensamento para o barulho externo e permita-se abrir o coração. Senhor amado, aqui estamos, unidos em um só Espírito, crendo e esperando. Esperamos com paciência, mas também com expectativa, porque sabemos que a Tua voz não falha. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso íntimo. Fala de forma que possamos compreender a Tua direção. Fala por meio da Tua palavra e acende em nós uma luz que nos guie. Se houver em nosso caminho qualquer sombra de confusão, dissipa-a. Se houver desânimo, troca-o por ânimo renovado. Fala-nos como comunidade, mas também como indivíduos, porque cada um aqui carrega uma história única. Dá-nos, Senhor, uma palavra para as nossas famílias. Dá-nos sabedoria para lidar com as escolhas e coragem para permanecer firmes quando o mundo nos pressionar. O Teu Filho, no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 e 28, disse:
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Queremos ouvir tua voz, porque nela há poder que dá vida. Quando ela ressoa, o medo se cala, a inquietação se acalma e a esperança floresce. Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais. Ensina-nos a sermos rápidos para ouvir tua voz, principalmente aquela que nos chama à mudança e à entrega diária. Ajuda-nos a buscar tua orientação antes de cada decisão importante. Ajuda-nos a reconhecer quando é o teu Espírito Santo que está falando, para não confundirmos com o ruído das muitas vozes ao redor. Que ele seja a voz que nos leva ao arrependimento, que nos impulsiona a buscar mais intimidade contigo, que nos relembre todos os dias o quanto dependemos de ti para viver plenamente. Silencia, Senhor, a voz do engano, aquela que tenta desviar, confundir ou trazer medo. Que o teu Espírito seja sempre nosso conselheiro, nosso mestre, nosso guia. Somos o teu rebanho e tu és o bom pastor. Queremos seguir tua voz, porque sabemos que ela nos conduz a pastos verdes e águas tranquilas. Mateus capítulo 7, versículo 24 diz: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Senhor, dá-nos graça para não apenas ouvir, mas também praticar. Ajuda-nos a deixar de lado todo egoísmo, toda distração, toda resistência, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Molda o nosso caráter, transforma nossos hábitos, fortalece nossa fé, reina sobre nossas vidas hoje e sempre. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado por nos conduzir. Assim oramos com confiança e reverência. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, comente amém. Inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas aprendam a reconhecer e seguir a voz que conduz à vida.